O que é renda variável? Se você quer saber um pouco mais sobre isso, segue no vídeo com a gente. Que diabos é renda variável? Para falar de renda variável, eu preciso falar um pouquinho de renda fixa, né? Então assim, qual é a principal diferença, né, entre renda variável e renda fixa? Renda fixa tem algum tipo de previsibilidade, ainda que não total, certo? Então, quando a gente fala de renda variável, a gente precisa ter clareza de que a gente não tem a menor ideia de quanto a gente vai ganhar no final das contas. Por quê? Porque renda variável é quase como se fosse o comércio, né? Qual que é a diferença? A diferença é que no comércio a gente está falando de itens que não tem uma previsão de valor, uma consistência de valor. A gente pode, por exemplo, comprar uma cadeira igual em dois lugares completamente diferentes por preços completamente diferentes, certo? Tudo vai depender de outros fatores, de outros elementos que não são concretos. Agora, quando a gente fala de ativos especialmente financeiros, que tem um valor médio estabelecido, que existe uma clareza a respeito do seu valor, fica um pouco mais fácil da gente entender essa questão da renda variável, né? Fica um pouco mais fácil da gente ter um pouco de consistência. Então, assim, o mesmo ativo que eu compro, né, no caso uma ação que eu compro em qualquer lugar dentro do Brasil, ele vai ter o mesmo valor em qualquer lugar na hora que eu comprei. Porém, no momento que eu for vender, esse ativo pode estar com um preço diferente ou não. E é isso basicamente que é a renda variável. A renda variável significa então a diferença de preço entre o momento de compra e o momento de venda de diversos tipos de ativos. E a gente procura, na verdade, entender quais são os ativos mais interessantes para fazer isso. No caso, quando a gente está pensando no mercado financeiro, a gente normalmente trabalha com alguns tipos de papéis específicos, né, que são as ações, ou então algum tipo de moeda estrangeira, dólar, né, ou enfim, algum outro tipo de papel. Mas o fato é que eles poderiam ser fisicamente, inclusive, alguma outra coisa, né? Então, por exemplo, commodities como soja, milho, ou então arte, né? Que é uma coisa mais intangível, mas existe, né? Como uma possibilidade de algo que tenha um valor diferente e crescente ao longo do tempo. Ou então, assim, ativos digitais, que é uma coisa que está mais em moda ultimamente, né? As NFTs, criptomoedas, enfim. Tudo isso são coisas ou coisas digitais que têm algum tipo de valor e perspectiva de crescimento de valor ao longo do tempo, né? No mercado financeiro, por exemplo, existem alguns papéis que representam alguns desses ativos que eu comentei com vocês. Então, assim, é possível, por exemplo, lá no mercado financeiro a gente operar gado, operar milho, né? Que são commodities, que vão ter valores equilibrados e estáveis em todos os locais que foram feitas as transações, né? E então, na verdade, quando a gente fala de renda variável, a gente fala de uma infinidade de possibilidades, mas dentro do mercado financeiro isso é um pouco mais restrito. Tudo que é possível de se fazer, hoje em dia já está no mundo virtual, já está na internet, então são coisas que a gente consegue comprar e vender que tem valor, que são um pouco mais fáceis de comprar e vender. Afinal de contas, se a gente tivesse que negociar, por exemplo, um gado, né, ou sacos de soja, nós teríamos que ter uma infraestrutura muito maior. E quando a gente fala de papéis, sejam eles ações, por exemplo, né, ou de algum tipo de commodity, né, como petróleo, fica mais fácil de fazer essa troca, né, e a gente sabe que esses ativos vão ter oscilações ao longo do tempo. Então a gente tenta se aproveitar das oscilações deles para conseguir ter algum tipo de ganho, né, e tentar comprar na hora certa e vender na hora certa. Claro que quando a gente fala de ações, a gente está falando de algo um pouco mais complexo, a gente está falando de empresas, de negócios que têm perspectiva de crescimento. E é evidente que não é mais apenas uma transação pura e simples de compra e venda com uma diferença de valor. Então a gente fica com um pouco mais de complexidade associada ao processo e a gente precisa entender um pouco melhor de negócios, por exemplo, né? Ou pelo menos precisa seguir um pouco mais algumas informações mais concretas de quem realmente entende sobre o assunto para poder tomar esse tipo de decisão, certo? Então, para resumir então e fechar mais uma vez, renda variável é basicamente qualquer tipo de transação que tenha um valor de compra diferente de um valor de venda. E aí, quando a gente compra e vende, a gente precisa tomar cuidado para que a gente compre num valor inferior ao valor de venda para a gente ter ganhos. Se a gente não tiver ganhos, a gente tem prejuízos e isso é uma das coisas mais comuns de acontecer quando a gente fala de renda variável. Porque a gente tem falta um pouco de perspectiva de entender que a renda variável é mais ou menos um comércio e que a gente está falando aí de um mercado de compra e venda de algo que nós precisamos ter algum tipo de conhecimento para poder saber se estamos comprando num preço adequado e depois também vender num preço adequado
no momento que a gente estiver vendendo, certo? Essa é uma explicação bem resumida, bem simples, bem de dia a dia, assim, para quem tem essa dúvida mais profunda, vamos dizer assim. E se vocês acharem que tem mais alguma informação importante para a gente desdobrar, deixa seu comentário aqui embaixo. A gente vai fazendo outros vídeos e tentando expandir um pouco mais o assunto, de repente debater um pouco mais sobre a questão de renda variável versus renda fixa, enfim, o que vocês acharem mais importante, a gente está aqui para tentar resolver, certo? Então a gente fica aguardando aí e agradece por enquanto. Até mais!